Primeira carta de João, capítulo de número 3, versos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos compreende, não nos conhece, porque, primeiramente, não o compreendeu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Eu vou mostrar ao longo dos domingos as realidades dos nossos campos missionários. Mas eu já quero adiantar a realidade de um campo missionário que eu conheci na cidade de Pilar. Pilar é município distrito de Jaguarari. É esta cidade que eu disse que as crianças andam com tranquilidade, o índice de criminalidade é pequeníssimo. É uma cidade que tem muitos mineradores, porque há uma grande mineradora na região. Uma cidade que, para quem quer descansar, andando pelas ruas da cidade, antes de saber que a criminalidade era baixa, eu olhei e falei, está aqui um local para você passar 15 dias de férias e não ter estresse com nada. Uma cidade extremamente pacata. Loja de comércio, de material de construção, só tem duas. Aquilo que não tem em uma, você vê na outra. Se não tiver na outra, você simplesmente não terá. Você tem que esperar alguém vir de Petrolina e comprar aquilo que você espera. E nisto, nós fomos conhecer o campo em Pilar. E eu conversei com o missionário Emerson. Emerson Buarque de Guzmão é um presbítero da Segunda Igreja Presbiteriana de Petrolina. E esse missionário que é presbítero, Emerson, conversando com ele, ele é filho de um pastor que foi da minha época de presbitério de Petrolina, quando eu saí do Rio para trabalhar em Paulo Afonso. E você olha para o campo em Pilar, é uma igreja bem maior do que essa nossa. Maior no comprimento, muito maior na largura. Quando eu falo para vocês que meu sonho era ter um grande espaço aqui na frente, com várias almofadinhas dessas pequenas, mas com uma espessura boa para que as crianças pudessem ficar sentadas, ouvir a mensagem, ouvir uma aula, um espaço onde os pais com crianças pequenas pudessem ficar com seus filhos no colo. Quando eu falo isso, mas eu não tenho nenhum local para apontar, quando eu cheguei em Pilar eu me derramei, porque os caras têm um platô exatamente como eu sempre visualizei. Uma igreja enorme, um local maravilhoso, e a igreja mais abandonada de todos os 11 campos que eu visitei. E aí eu fiz dois vídeos, um com o missionário e um outro mostrando as dependências da igreja, que eu não fiz em nenhuma outra, mas mostrando as dependências da igreja. Sabe qual é hoje a maior dificuldade, qual é o item de primeira necessidade que eles têm neste campo em Pilar? Fora tudo, que eles precisam de tudo, precisam de microfone, precisam de pintura, precisam de acabamento, precisa de tudo. Garfo precisa de tudo. O item de maior necessidade hoje são 2 vasos sanitários, banheiro masculino e feminino, e vidro para as janelas dos banheiros. Porque esse campo que existe há 20 anos, ele ficou parado por quase um ano, e ele virou, dentre outras coisas, local da vagabundagem, fazer o que deve e o que não deve. Você olha as paredes da igreja, nos fundos tem lá ADA, CV, um monte desses troços. Como que pode ser assim, a criminalidade ser zero? Não me pergunte, eu não moro lá, só sei que é assim. Este campo precisa de tudo. Tudo que você possa imaginar. E nessa hora é que nós percebemos o quanto que o desrespeito
a nossa tradição só prejudica o trabalho. Você entra aqui na igreja, você tem uma placa logo na entrada, por ocasião do 45º aniversário da igreja. Aí tem os dizeres, tem o conselho que inaugurou aquela placa e tem o conselho da organização da igreja de 67. Você sobe aqui no templo, você olha lá no coral, tem uma placa com o aniversário do coral. Você entra aqui na sala do conselho, tem uma placa, um mural de oficiais, com o nome de todos os oficiais até a data desta placa, que, se eu não me engano, é de 2012. Você vai ali na quadra, tem uma placa com o nome do Zezinho. Em todo lugar que você vai aqui na igreja tem uma placa. É uma coisa ruim, né? É uma coisa péssima. Parece que exalta o nome das pessoas. Não, não é isso. Sabe o que é? Você precisa de ter uma ancoragem histórica. Porque pode acontecer conosco o que aconteceu em Pilar. Você roda aquela igreja toda e você não tem nada que diga de ninguém. Você não tem um sobrenome. Se tivesse ali Sattler, opa! Tivesse Eringer, opa! Tivesse Cunha, opa! Tivesse Abreu, só tem 3 presbiterianos. Se tivesse qualquer sobrenome, você teria um fio da meada para perguntar: quem fez esse trabalho? Como é que foi a organização? Sabe quantas placas tem lá? Nenhuma. A quem você pega informações dessa igreja? Ninguém. Aí você pergunta para a igreja que atualmente é a detentora do espaço, e sabe o que eles dizem? Nós já recebemos assim. Você precisa colocar marcos para que as pessoas possam fazer uma caminhada pela história e entender a evolução do espaço. Porque se isso não tiver, se isso não for respeitado, imagine se vão respeitar um livro de Atas. Livro de Atas em Pilar, você não entendeu, meu amigo? Não tem nem armário. E aí, conversando com o missionário, com o Emerson, ele contando como foi parar em Pilar. E eu achei tão interessante, porque ele falava e eu vi o pai dele, que foi meu amigo. Eu começando o ministério Evódio já em vias de jubilar, isso há cerca de 13 anos atrás, o pai dele infelizmente já falecido, a mãe viúva, um irmão também faleceu, e hoje só tem Emerson e o Kleber. E ele falando como chegou lá, a expectativa da esposa, como essas mulheres trabalham, elas trabalham muito. Só o fato de se dispor a ir morar com o cabra num local desse, onde não tem registro de nada, onde qualquer um pode chegar e fazer assim, licença, eu tirei um ano sabático, mas voltei, eu sou o dono do local. E aí, você faz como? Como é que você faz? Conversando com os dois, o texto que me veio foi exatamente esse que caiu hoje, para nós refletirmos. Por isso que eu particularmente não brinco com o calendário litúrgico. Se você abrir o seu boletim na página de número... Cadê? Na página de número 7, você vai ver as devocionais diárias, onde o calendário litúrgico sempre traz no domingo, aliás, em todos os dias ele traz um texto do Pentateuco, um profeta maior no Antigo Testamento, um salmo, um evangelho, como é ano A, então é Mateus, uma carta de Paulo no Novo Testamento. E o texto de hoje é Mateus 23, de 1 a 12 no evangelho. E a carta de hoje é a primeira carta de João 3, de 1 a 3. Ao longo de toda a semana, as reflexões emergem no texto de Lucas, de tal forma que hoje você sabe, no domingo, dia 12, o que vai ser pregado aqui na igreja. Você sabe que vai ser um desses dois textos, 1 Tessalonicenses 4 ou Mateus 25. E quando nós olhamos o calendário litúrgico, mas as leituras tão pré-definidas, tão pré-ordenadas, evangelho, ele é relevante em qualquer momento, porque evangelho é o poder de Deus para a salvação.
E sabe o que esse texto nos diz aqui? Presta bem atenção. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de... Já reparou que nós nos sentimos amados quando nós somos agraciados com alguma coisa? Quer seja palavras de carinho, quer nós recebamos um recado que nós entendamos que veio pelas vias do amor, quer nós recebamos algum presente, quer nós percebamos que alguém nos considera, nos acha importante. E para o Evangelho, no nosso relacionamento com Deus, o amor, o grande amor que o Pai nos concede, é nós termos a convicção e a plena consciência de que dele nós somos o quê? Filhos. Mas isso muitas vezes para nós não basta. Tamanho nível dos nossos relacionamentos hoje, totalmente voltados para coisas às quais nada tem a ver os relacionamentos que nós propomos. Quantas pessoas você tem amizade ou são seus amigos, mas não estão nem aí para você? São os melhores amigos da última hora. Por quê? Porque você tem alguma coisa que os beneficia. Quantas pessoas você do nada se tornou grande amigo, mas não está nem aí para aquela pessoa? É porque aquela pessoa lhe é escada para que você possa chegar aonde você entende que é uma coisa boa para a sua vida. E muitas vezes não é. A melhor banda dos últimos 5 minutos, os melhores amigos dos últimos 10 minutos, os melhores momentos de uma amizade que dura tão somente 15 dias. E no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, nós transferimos a sensação de que Deus nos ama, através de quê? De ver a mão de Deus agir sobre nós. Mas essa mão de Deus que age sobre nós, muitas vezes, tão somente é uma necessidade de autoafirmação de que nós somos crentes. Exemplo, o indivíduo fica gripado, o que ele faz? Se Deus me amasse, ele me curava. O indivíduo vai para uma prova, um vestibular, se Deus me ama, eu vou passar. Às vezes nós queremos fazer do amor de Deus pistolão. Dizemos que Deus é justo, mas a minha vaguinha já está reservada, né, Papai do Céu? Ainda que eu não tenha estudado, o Senhor sabe que eu sou seu filho. É o Deus pistolão. É o Deus que ajeita as minhas veredas, ainda que Ele tenha que tirar de alguém que honestamente estudou. É um Deus que eu digo que Ele é vida, mas eu não quero viver. Eu não posso ter nenhum acidente. Se eu tiver algum acidente, a mão de Deus não estava sobre mim. Como se o fato de eu ser filho de Deus fizesse de mim uma coisa diferente do que ser um ser humano. O indivíduo só se sente amado por Deus quando ele não se sente mais gente. Ele precisa de prerrogativas diferentes para sentir-se amado. Por isso que não compreende o Evangelho. Porque o Evangelho diz, preste atenção, olhe, que grande amor o Pai nos concedeu, amor este que chega ao ponto de sermos chamados seus filhos. Ser filho de Deus, para você, já é a maior prova de amor que você pode receber de Deus? Ou tão somente aquela casa, aquele carro, aquela pessoa amada, amado, faz com que você entenda que Deus lhe ama? O seu Deus é o Deus dos artifícios, dos presentes. Você quer amor ou quer mimo? O que você quer? Por que tantas orações não são respondidas? O Evangelho diz, pedi, mas não vão receber. Porque vocês pedem de que forma? Vocês pedem mal. E por que vocês pedem mal? Para esbanjar nos seus próprios interesses, nos seus próprios prazeres.
O Evangelho é uma mudança de consciência onde eu não dependo de ver algo para saber que sou amado por Deus, muito pelo contrário, porque eu sou amado por Deus, eu passo a enxergar muitas coisas que se eu não amasse a Deus, eu não enxergaria. Porque eu amo a Deus e porque eu sei que Deus me ama, eu passo a perceber que o que a mim me concerne, o Senhor só me leva a bom termo. Quando eu sou amado por Deus e tenho a consciência que o Pai me ama, faz sentido a frase, Ele, para mim, é como um pastor, por isso que nada me falta. Não me falta coisa boa e também não me falta coisa ruim, porque Ele vai me conduzindo por tudo. Mas quando eu não tenho consciência de que Deus é meu Pai, quando o meu nível de relacionamento com Deus não é um amor que já transbordou na cruz, que já se evidenciou na encarnação de Jesus, mas é um amor baseado em mimos, em gifts, em presentes, meu amigo, aí você, eu, nós ficamos facinhos para o primeiro que vem com um monte de presente, com um monte de mimo, e o que nós dizemos? Foi Deus que lhe mandou, fulano. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, tantas coisas você me dá. Você é instrumento de Deus para a minha vida, você é canal de bênção. O indivíduo até o pode ser, mas não é por aquilo que ele faz, mas a questão é a forma como você enxerga. Olha o que a palavra do Senhor diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós nem chegamos ainda ao ponto que nós ainda um dia iremos estar. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta. Você quer purificar seus relacionamentos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele, porque nós finalmente iremos vê-lo na sua essência como Ele efetivamente é. E a si mesmo se purifica todo crente, todo discípulo de Jesus que tem essa esperança. Todo indivíduo que vive com a esperança de que tem Jesus como sua referência e quando finalmente estiver frente a frente com Ele, aí sim o indivíduo estará na sua essência igual a Jesus. Somente assim esse indivíduo consegue manter-se e consegue trilhar o caminho de uma purificação, porque a sua meta é ser como Jesus é. Mas se Jesus não for a referência, se a referência for os meus pressupostos, os meus princípios, as coisas às quais eu luto, aquilo que eu acho que é certo e errado, que não passam pelas vias do Evangelho, e o Evangelho não me dá liberdade para opinar ou decidir sobre estas ou aquelas, se estas não forem a liberdade de consciência, mas se forem condenadas ou aprovadas pelo Evangelho, eu decido não segui-las de mim, eu não entro numa purificação. Aí todo indivíduo que me dá um presente, foi Deus que o mandou. Aí eu passo a ser refém emocional de pessoas, por aquilo que em um determinado momento elas fizeram na minha vida, como se aquilo que elas fizessem o fizeram a mim. Mas o Evangelho diz que tudo que você faz, você deve fazer como se fizesse ao Pai. Vinde benditos de meu Pai, lembra desse texto? Todos mortos diante do Senhor, o que o Senhor diz? Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Um dia eu estava com sede, vocês me deram de beber. Um dia eu estava peladão, vocês me vestiram. Quando eu estive doente, vocês foram me visitar. Eu estive preso, vocês foram me ver. Todo mundo parado assim naquela coisa, poxa, já morremos. Mas aqui ainda acho que não é o céu, nós estamos aí num limbo. O que é isso aqui? E vai, Deus fala esse troço. Aí um vai, licença. Desculpa, mas eu nunca vi o senhor, não. E nunca lhe vi passando necessidade. Quando foi que eu te vi com fome? Não, o senhor está confundindo. Desculpa, o senhor é Deus, mas tem que falar a verdade. E o que Deus diz? Todas as vezes que você viram uns desses pequeninos passando estas situações e vocês os ajudaram,
é como se vocês tivessem me ajudado. Você abençoa pessoas porque é como se você abençoasse ao próprio Deus? Ou você é daquele que abençoa pessoas querendo fazer reserva de virtude? Percebe como os nossos relacionamentos muitas vezes são tão prostituídos? Porque nós ajudamos querendo ter reserva de ajuda para receber. E nós até usamos os jargões do evangeliquez. Ora, se você lida com pessoas que lidam com política, e eles são alguns da classe evangélica, muitos são bons, mas tem muitos que, como todos os políticos, não têm escrúpulos nenhum. E eles dizem o seguinte: lembra, irmão, quando eu te abençoei? Não é mais Deus, é a pessoa. Lembra quando eu te abençoei? Lembra quando o irmão chegou passando necessidade e eu lhe ajudei? Ô, meu irmão, agora é a hora do irmão abençoar o profeta, o vaso de Deus aqui. Tive fome, me deste de comer. Senhor, desculpa, não posso entrar no céu e ir para o inferno ouvindo um troço desse que não é verdade. Eu nunca vi o Senhor e nem sei o que é Deus passar fome. Qual é a resposta? Não, vocês não entenderam. Todas as vezes que vocês viram alguém com fome e ajudaram, vocês estavam ajudando, era eu. Relacionamentos puros. Você quer ter relacionamentos que são puros à luz do Evangelho? Só tem relacionamento puro quem se purifica. Me purifica, Deus? Não. Você tem que purificar-se. E qual é a referência para você entender dentro de você o que vale, o que não vale, o que fica e o que sai? Está escrito. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, nós seremos iguais a Jesus, porque finalmente nós iremos vê-lo como efetivamente Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Somente olhando para Jesus, tendo Jesus como meu guia, minha referência, que eu consigo dizer, eu não amo como deveria amar. Porque minha referência de amor é Jesus. E assim como Jesus amou, eu ainda não consigo amar. Nisto eu tenho que melhorar. Eu não perdoo como Jesus perdoava. Eu perdoo tendo que passar recibo. Eu perdoo dizendo que está perdoado. Todavia, Jesus, quando perdoava, não passava recibo para ninguém, porque perdão é uma decisão do indivíduo que tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Eu não dou ofertas como Jesus dava, porque para Jesus, o ponto principal da oferta é dar com tudo que você possui, não apenas em termos financeiros, mas dar com todo o seu ímpeto, com todo o seu ser, com toda a sua alegria, com toda a sua boa vontade. Eu ainda não ajudo as pessoas como Jesus ajudava, porque Jesus não praticava atos de bondade excessiva. Jesus olhava para o cego e perguntava para o cego: pois não, o que você quer que eu te faça? O leproso: você tem lepra, né? Tem, sim, senhor. E o que você quer que eu lhe faça? Mas eu não sou assim. Se o indivíduo é cego, eu não corro atrás tão somente de um exame para ele, mas eu já consigo 40 cestas básicas, eu já boto ele na minha casa, pago o colégio para os 10 filhos dele. E o indivíduo não quer nem isso. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? E tinham alguns que nem pediam cura. O homem do tanque de Betesda nem pediu para ser curado. Ele foi reclamar dos outros que furavam fila e mergulhavam primeiro. Você quer ser uma pessoa cada vez mais pura? Você tem que se purificar. E só é possível você se purificar se você tiver esperança nele. E que esperança é essa? De que um dia você o haverá de ver como ele é, e assim você será como ele é. Mas enquanto ele não se manifesta como ele finalmente o é, naquilo que você o conhece e manifesta no Evangelho, você já o procura ser.
Se Jesus não é a sua referência, meu amigo, quem é? Quem é a sua referência? Quais são aqueles que você elenca como definidores, como pensadores, os quais vão nortear seus caminhos? Não é à toa que você tem tantos crentes decepcionados, tantos crentes em crise, porque não tem Jesus como a sua referência. E em Jesus o indivíduo ama, perdoa, brinca, chora, se ira, porque Jesus é sua chave de esquinas, Jesus é sua pedra angular, Jesus é sua pedra fundamental, Jesus é sua base. Mas em não sendo em Jesus, você tem as especulações existenciais, que pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado. Vede, 1 João 3, de 1 a 3, para nós encerrarmos. Vede, preste atenção, o tamanho do amor que o Pai nos concedeu, tamanho amor esse que se expressa no simples fato de que por Ele nós somos chamados seus filhos. Ele não nos trata como crentes, nem como gente, como seres humanos, como homo sapiens. Ele tem para nós um amor filial, nós somos seus filhos. E de fato nós somos filhos de Deus. E é tão somente por esta razão, porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, de paternidade, é tão somente por isso que o mundo não nos conhece, não compreende, porquanto não compreendeu nem mesmo Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Todavia, ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser. Nós ainda estamos em um estágio, em um processo de transformação. Mas nós sabemos que quando o próprio Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quanto mais Jesus caminha, quanto mais Ele vai adiante de nós, e quanto mais nós o seguimos no trajeto da vida, mais Ele se manifesta, mais Ele se torna manifesto, e mais nós vamos nos tornando como Ele é, porque nós o vemos. E é por causa disso que todo aquele que em Jesus tem a esperança, espera ser igual a Ele, é tão somente por isso que esse indivíduo consegue se purificar, tal como o próprio Jesus é puro. Quais são os níveis de relacionamento que você tem? Quais são os níveis de pureza que você traz dentro de si? E qual é a sua referência para se purificar? Quando conversei com o missionário Emerson e a esposa, eu olhei para aquele trabalho, olhei para o campo, eu falei, irmão, se aqui não tem nada. E ele rindo falou para mim, e piora, viu? É mesmo? Piora, pastor. Aí eu entendi, Emerson, tira uma dúvida. Você está aqui há um mês. Um mês, sim senhor, um mês. Vocês já tiveram cultos, 4 domingos? 4 domingos, já abrimos 4 domingos. E quantas pessoas? Minha família mais 2 pessoas. Perfeito. Quanto é o seu aluguel? R$350. Você tem que sobreviver do campo? Oxe, como todo obreiro. E até agora o campo já arrecadou quanto? Primeiro mês foi R$45. E você já pagou o aluguel? Ainda não, senhor. Rapaz, todo que olha para Jesus e tem Jesus como referência, a si mesmo se purifica e se torna puro da forma como ele é. Para qualquer pessoa no mundo, diria que esse indivíduo é o quê? É um alienado, né, cara? O cara é doido. O cara é alienado. Outros diriam, para ir para uma coisa dessa tem que ter o chamado. Chamado ao SPC Serasa. Tem que ter chamado. Rapaz, é lamentável, né? O cara vai lá para não sei onde, pega a malária, eu não conseguiria ir. Para ir para um lugar desse tem que ter chamado. Como se Deus chamasse pessoas para morrer. Você vê o nível das igrejas locais? O nível do engajamento missionário? Deus chama uns para se lascar todo. Deus chama para malária, Deus chama para febre amarela, Deus chama. Porque é o que a gente ouve. Eu não conseguiria um negócio desse não, eu não tenho chamado.
Claro que o mundo não vai compreender. Está escrito aqui. O mundo não consegue nos compreender, porquanto não compreendeu nem o próprio Filho. Emerson, e a expectativa? Para esses dias, pagar o aluguel. E o colégio da menina. E as demais coisas? As demais coisas a gente vai ver se consegue. E está empolgado com o trabalho? Oxe, como? Agora, Emerson, aí eu joguei um verdinho. Emerson, você está vendo que está difícil, está complicado, está arriscado. Você pretende ficar aqui quantos meses? Oxe, pastor Anderson, aqui eu fico bem 20 anos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança de ver Jesus como Ele é e ser como Jesus foi, este indivíduo consegue a si mesmo purificar-se, porque tem Jesus como referência da existência. Amém, Tijuca?